Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Com muita alegria, estamos aqui no 76º dia do Plaboc e nós vamos dar prosseguimento agora à nova era, né, que começamos no último vídeo, a era da monarquia unida, né? E aí a gente já conversou bastante sobre alguns assuntos, né? E eu agradeço a cada um de vocês pelos feedbacks que são dados, né, pelo retorno dos irmãos, o incentivo para que a gente possa estar continuando aqui com esse trabalho, com essa jornada de leitura da palavra durante todo o ano. Tá certo? Então, vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor uma bênção, mas não esqueça, se você não é inscrito no canal, hein, por favor, e se inscreva agora. Vai lá, se inscreva, clica nas notificações, vai ali no sininho, habilita as notificações para que você receba todas as novidades do canal, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda, compartilha esse vídeo com todo mundo que você puder, acessa também o link na descrição do vídeo, que tá ali o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, tá? E por favor, eu conto com as suas orações, tá bom? Então vamos orar a Deus e pedir ao Senhor uma bênção na leitura da palavra de hoje. Nosso Deus, nós te pedimos, nos ajuda na tua palavra, Senhor. Ser com cada um dos meus irmãos e irmãs. Descortine para nós os teus segredos e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Que sejamos agora focados e voltados para o aprendizado da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, dando prosseguimento aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou à terra de Salisa. Porém, não as acharam. Depois passaram à terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou à terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram: Sim. Eis aqui o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. Porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro, para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim.
E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Olha só, este dominará sobre o meu povo. Este, ou seja, outro, dominará sobre o meu povo. Por quê? Porque o meu povo não quer o meu domínio, quer o domínio de outro. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse: põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: Eis que isto é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti esta ocasião, dizendo eu: Tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou, porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens, junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás à sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores, e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que,
Como todos os que dantes o conheciam viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo cada qual ao seu companheiro: Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. E disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu irmão, ao seu moço: Aonde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel. E disse Saul a seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. E dela se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Então, queridos, percebam que Deus, a clareza de Deus, a verdade de Deus, a franqueza de Deus. Olha só, vocês têm rejeitado hoje o vosso Deus, hoje. Então, Samuel convoca o povo e dá o recado de Deus, tá? Então, Deus ele não estava nem um pouco, mas Deus não estava nem um pouco satisfeito. Ainda havia oportunidade de eles se arrependerem ali. Então Deus fala: Mas vocês rejeitaram hoje o Senhor, que vos livrou de todos os vossos males, tá? E vocês pediram um rei sobre nós. Então, é isso aí. E todo mundo, ei, viva o rei, né? Jubilosos, a palavra diz aqui, né? Que eles ficaram jubilosos. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! Nunca disseram viva o rei para o Senhor, para Deus. Mas um homem, para o homem. 1 Samuel capítulo 11. Então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, Amonita, lhe disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Olha só, hein? Cara afrontoso. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então
todo o povo levantou a sua voz e fez o quê? Chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira sua ira. E tomou um par de bois e os cortou em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. 1 Samuel capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e encaneci. Encanecer é ficar com o cabelo branco, né? É um embranquecimento dos cabelos. Encanecer. Então o cabelo vai ficando branco, né? Assim, tipo o meu. E eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos? E vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram os vossos pais do Egito, e os fizeram habitar este lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles, e clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, que era Gideão, lembra? E a Bedã, e a Jefité, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei.
Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao edito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede essa grande coisa que o Senhor vai fazer diante de vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então, olha só, o negócio não ficou esquecido, não. O negócio não ficou esquecido, não. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades, que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove o Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, queridos, aqui é um desabafo, tá? Um desabafo pessoal. O quanto esse versículo aqui, o quanto esse trecho da palavra, ele move a minha vida. Move, move. Claro, repito, eu não jamais eu quero me comparar e chegar ali a quilômetros de distância de Samuel. Mas a nossa luta diária, tá? É que nós não pequemos contra o Senhor, que nós não deixemos de orar por essas pessoas, orarmos uns pelos outros, por aqueles que estão sendo enganados, por aqueles que estão sendo manipulados, por aqueles que estão longe do Senhor. Então, antes, o nosso desejo é ensinar o caminho bom e direito. Essa é a nossa luta, né? Essa é a nossa querência, se assim podemos dizer. E eu creio que através da educação cristã, não é essa educação que a gente vê aí, que não é educação, né? Não é educação. Nada mais é do que instrução, do que escolarização, mas nada de educação, né? A melhor educação é a educação com base nos princípios de Deus. Essa sim, porque a educação é você formar o homem por completo. Não é ensinar ele matemática, história, geografia. Isso não é educação, tá? Nunca foi e nunca será, né? Mas, infelizmente, isso tem sido confundido nos nossos dias mais do que nunca, tá? Porém, é, 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 o nosso sentimento sincero é que esse versículo ele se cumpra na minha vida. Que eu possa ser, não que eu tenha a pretensão de ser Samuel, tá? Mas que eu possa lutar cada dia, tá? Contra o pecado. Assim como você e os servos do Senhor lutam, né? Então, longe de mim, conforme Samuel falou, que eu peque contra o Senhor, deixando de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, deixando daquilo que o Senhor ele colocou na minha vida para fazer, que é buscar mudar a vida das pessoas, libertar as mentes das pessoas através de uma educação cristã, para que assim, né, eu possa servir ao meu Deus e para que eu possa servir ao meu irmão, para que eu possa servir ao próximo.
E eu não digo irmãos só os crentes, também aqueles que não são crentes ainda, aqueles que ainda não são servos do Senhor. Então, eu creio que Deus ele tenha colocado isso como missão da minha vida, através da educação, através do esclarecimento das pessoas, colocar, né, luz para que as pessoas possam enxergar coisas que elas ainda não têm visto, que elas não têm enxergado, e que elas possam assim ajudar ao próximo, servir ao próximo. Nós fomos chamados para servir, não para sermos servidos. Não quero dominar sobre ninguém, mas eu quero que as pessoas tenham liberdade, que as suas mentes sejam libertas, principalmente das amarras das religiões, das denominações, de líderes dominadores, centralizadores, e também que as pessoas sejam livres do pecado, das ideologias que querem governar aí, que querem dominar também a vida das pessoas, que querem falir a família, que querem falir os valores morais do Senhor. Então, é isso. E que nós possamos nos unir nesse sentimento. Verso 24: Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Agora, esse trecho de Samuel é interessante. Esse trecho aqui eu tomo para mim, tá bom? Esse trecho eu tomo para mim. Se eu perseverar em fazer o mal, sim, eu vou perecer. E também, assim como ele fala assim, assim como o vosso rei, o rei que vocês escolheram, tá? O líder que vocês escolheram servir e seguir. Agora, eu não, o meu rei é o Senhor. O meu Deus é o Senhor. Aquele que determina as coisas para minha vida é o Senhor, tá? E é isso que eu gostaria de fomentar, tá? Não que você seja autossuficiente, não é isso, não é isso que eu estou falando aqui. Até porque eu também não sou, eu não sou autossuficiente, nem quero ser. E eu mesmo li aqui Romanos, porque se eu mesmo for entregue aos desejos do meu coração, o negócio vai ficar ruim para mim. Mas a minha luta é seguir e servir ao Senhor e procurar ensinar as pessoas, todos aqueles que eu tenho contato, um caminho bom e direito. Principalmente, tá? Principalmente o caminho da responsabilidade individual. A nossa responsabilidade da salvação é individual. Tá bom? Amém, queridos? Então, nós encerramos aqui a nossa leitura, tá? Eu peço que você deixe nos comentários aqui o versículo que mais te impactou, tá bom? Para mim, eu vou confessar a você que é esse versículo que nós colocamos aqui, o versículo 23 do capítulo 12. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, deixando de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, aquilo que o Senhor colocou no meu coração como missão de vida. Antes vos ensinarei o caminho bom e o caminho direito. Falar de Jesus, falar da palavra, é o caminho bom e é o caminho direito. É ensinar a verdade. Ensinar a verdade. Não, eu não sou o dono da verdade. Tudo o que eu falo não é a verdade, mas apontar a verdade. Apontar a verdade é apontar Jesus. Apontar a verdade é apontar a palavra. É apontar a palavra, tá? É isso aqui. Isso é ensinar a verdade. Não é aquilo que eu interpreto apenas, não é aquilo que Deus me disse ou Deus me revelou como verdade, não. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer falar no coração de cada um de nós. Não precisamos de intermediários. Já dissemos isso aqui. Tá bom? Então coloca aqui nos comentários o texto, o versículo que mais te impactou, a lição que você aprendeu. Compartilhe conosco. Tá bom? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, tá? Vamos orar, agradecer a Deus pela bênção da leitura da sua palavra.
Te damos graças, Senhor, porque até aqui nos sustentaste o Senhor. Muito obrigado pela bênção de lermos a tua palavra. Muito obrigado pelo aprendizado, pela comunhão aqui com os irmãos. E nós te bendizemos porque o Senhor tem nos feito crescer a cada dia no conhecimento da tua palavra. Oramos, gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu trabalho, o seu ministério. E até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.